Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, aqui estou novamente para dar continuidade com a nossa série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui no canal, né, as resenhas. E hoje eu quero falar de um filme muito único e muito curioso. É um filme que praticamente revolucionou o estilo de suspense e terror. Já vou falar desse filme especificamente para vocês. Mas antes eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe. Compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta da sétima arte do cinema e também da literatura, né? E falando em literatura, eu gostaria de dizer que esse canal aqui, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, o sebo dos meus grandes amigos Douglas e Simone, onde eles pegam nos sebos aqui de São Paulo, eles mineram, por isso que chama Só Pepitas, né? Eles mineram títulos raros e de grande excelência e disponibilizam na sua loja virtual, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o Instagram do Só Pepitas. Segue eles lá, com certeza vocês vão se deparar com uma grande pepita, com um grande título, um grande livro que vocês estão procurando, né? E se vocês falarem que encontraram o sebo através do canal da Vivega, vocês ganham ainda por cima 10% de desconto. Então vale muito a pena, recomendo para vocês. Bom, hoje eu quero falar de um filme que vocês já devem ter assistido, ou pelo menos ouvido falar, porque ele é muito popular, que é o Kubo. O Kubo é um filme canadense de 1997, dirigido pelo Vincenzo Natali, nome italiano, né? Vincenzo Natali, que também participou da criação do roteiro, junto com o André Gelic, se eu não me engano o nome dele, né? Os dois fizeram o roteiro. Eles se inspiraram muito naquela série antiga, The Twilight Zone. Essa série é uma série preto e branca, né? Acho que dos anos 50, se eu não estou enganado. E ela influenciou vários filmes de suspense e terror, inclusive o Child's Play, que é o brinquedo assassino, né? O do Chuck e tudo mais. E tem um episódio dessa Twilight Zone que acho que se chama cinco pessoas e uma saída, alguma coisa assim. Tem 5 pessoas presas numa sala e eles têm que sair. E a ideia do filme do Kubo basicamente é isso. São 7 personagens, 7 pessoas que acordam de repente numa sala. Elas não sabem como elas foram parar lá. E elas têm mais 6 salas. É uma sala com 6 salas diferentes, assim, buracos quadrados de salas em volta. E algumas dessas salas possuem armadilhas, né? Tanto que a primeira cena do filme mostra possivelmente um interno, né? um capturado antes dessas 7 pessoas que aparecem. E ele vai tentar ultrapassar e uma armadilha mata ele. Vários fios cortantes passam na pele dele e ele acaba sendo triturado, né? Acaba sendo dilacerado, basicamente. É a primeira cena impactante do filme, né? É um filme que trabalha muito questões filosóficas, principalmente as 7 camadas do conhecimento. As 7 camadas do conhecimento que está muito presente num comentário que eu vi no Portal Séptima, e eu vou me basear nesse Portal Séptima para fazer o comentário do Kubo hoje, a resenha do Kubo hoje. E então os personagens estão presos dentro dessa sala. E eles tentam ir para as outras salas em busca da saída. Um dos prisioneiros é o Renis, que ele é tem um personagem Quentin. O Quentin é um policial, né? Cada um tem uma habilidade, eu vou falar disso, né? E ele tem o Renis, que era um fugitivo de prisões. E ele, primeiramente, parece ser aquele que mais sabe, aquele que mais tem técnica que pode ajudar eles a saírem de lá. Porque ele tem a habilidade de sair dos presídios. E ele, além de ter essa habilidade de sair dos presídios, ele é o que parece que está mais tempo lá dentro e sabe mais das coisas. Tanto que ele fala para... Como eles ficam desidratados, eles estão muito tempo sem água, sem comida, ele fala para eles chuparem o botão do macacão deles. Cada um tem um macacão, tá vestido de um macacão com um nome atrás, né? Um nome como se fosse um funcionário, um operário. E eles também têm uma bota.
E aí ele usa a bota para jogar a bota nas salas para ver se tem armadilha ou não. Mas algumas armadilhas, elas têm o sensor humano, pelo calor humano. Então a bota não serve você só jogar a bota para testar se a sala tem armadilha ou não. Algumas salas possuem armadilhas, algumas salas não, né? Primeiramente, eles não sabem que eles estão num cubo. Você só vai entender... Claro, o nome do filme é Cubo, né? Mas você só vai descobrir que eles estão num cubo mais pra frente. E cada sala tem uma cor. Tem a cor azul, a cor verde, a cor amarela, a cor vermelha. Lembrando um cubo mágico. Aquele brinquedo do cubo mágico que a gente brincava quando era criança e tudo mais, né? E elas têm padrões que se repetem dessas salas, né? E parece muito a questão dos padrões do conhecimento, das 7 camadas do conhecimento. Bom, antes de entrar na parte mais filosófica propriamente dita, só uma curiosidade. O nome dos personagens é baseado em nomes de presídios famosos. Acho que não sei se é do Canadá ou dos Estados Unidos, né? Aí eu até anotei aqui. O Quentin é de San Quentin State Prison, né? Prisão de San Quentin. O Kazan, que é um personagem que aparece mais por meio do filme, que aí tem problemas mentais, é o Kazan Psychiatric Prison Hospital. É um hospital prisão psiquiátrico, né? É bem a calhar pelo personagem dele, né? O Worth é o Federal Correction Institution. A Levin é o United States Penitentiary Leavenworth e o Hennis é o Center Penitentiary de Hennis, deve ser do Canadá, porque está em francês, né? E a Holloway é o HM Prison Holloway, né? Bom, esses são os personagens, né? Os 7 personagens do filme. E aí cada um deles tem uma peculiaridade. O Quentin é um policial divorciado, tem filhos, que ele acaba assumindo uma espécie de liderança do grupo, mas ele tem uma questão de liderança por questão da autoridade dele, mas ele é desprovido de intelectualidade, ele é desprovido de elementos intelectuais e de elementos que vai ser necessário para eles saírem do cubo. Então não adianta você ter o espírito de liderança e não ter o conhecimento também, né? O Worth, o David Worth, ele é um dos que mais pra frente do filme, já vou falando que contém spoiler esse vídeo, né? Contém spoilers. Mais pra frente você percebe que ele confessa que ele foi um dos designers do cubo. E o Quentin fica achando que ele é um espião, que ele é um espião entre eles e acaba tendo uma rivalidade, uma briga com ele, né? A Levin, ela é uma estudante de matemática e vai vir muito a calhar essa habilidade dela mais pra frente. E aí ela representa os estudantes, a intelectualidade, a academia, né? A questão mais da intelectualidade. A Holloway, ela é uma médica que representa mais a questão caridosa e humana. Inclusive quando eles encontram a figura do Kazan, que é um rapaz que tem problemas mentais, que está no cubo, né? E ela, a princípio, todos querem abandoná-lo e ela fica querendo aquela questão de cuidadora, alma mais materna, mais de compaixão. E o filme brinca com a natureza humana também. Se a natureza humana ela é predatória ou se ela é ou se é do bom selvagem, como fala o Rousseau, né? E aí ela representa esse bom selvagem, essa questão mais humana, mais cooperativa, mais de vida em coletivo, né, de ajuda mútua que nós temos, né, e os outros já são mais individualizados ao extremo, né. E o Hennis é o fugitivo da prisão, como eu disse, que acaba sendo o primeiro desse grupo a morrer. Basicamente o filme brinca com a ideia de que se você tem um conhecimento inicial que parece ser você ser o mais preparado, o mais apto para determinada coisa, isso pode mudar de uma hora para outra. E o seu conhecimento, sem uma validação externa, sem uma validação no campo externo e tudo mais, não adianta você ter a experiência e o conhecimento se ele não é válido em determinadas situações. E é o que mostra essa anedota com a morte do Hennis, né? Bom, então eles estão lá naquele labirinto de cubos, né? E os padrões aparentemente aleatórios, eles se repetem, aqueles padrões das salas. É como o conhecimento também, né? Dá para fazer essa analogia com o conhecimento.
Não é à toa que esse portal Séptima faz um texto, né, escreveram um texto, lançaram um texto falando das 7 camadas do conhecimento, né? Existe, portanto, uma falta de conhecimento do panorama geral, né? Que é importante semanticamente, né? Mais para frente você vê isso. A ideia essencial é no fato, então, que eles estão presos. É uma questão existencialista, né? Eles estão presos e eles não sabem o porquê eles estão ali. Então é como a nossa vida, né? A gente não sabe o nosso papel da nossa existência, né? E a existência talvez seja aquela atribuição de significados que a gente cria para a nossa própria existência, né? É aquela personagem da médica, da Holloway, que coloca essa situação, né? Ela fala assim, por que eles colocariam pessoas inocentes aqui? Estamos a ser castigados? Estamos sendo castigados, né? E aí ela começa a divagar, achando que era igual no Chile, né? Ela até cita, igual no Chile, que eles pegavam as pessoas para torturar na época da ditadura do Pinochet e tal. E segundo o Quentin, ele acredita que é a paranoia de algum ricaço, né? E ela começa a dar risada da teoria dele, né? Falando que é o Single Bullet Theory, né? Teoria de visão única, de tiro único, né? E aí ela acredita que é algum experimento do governo, do complexo industrial militar, né? Bom, dos personagens, cada indivíduo apresenta seu próprio conhecimento limitado, né? Ou seja, tudo aquilo que as experiências, as interações com o mundo até aquele momento que aqueles personagens têm, né? É uma espécie de prisão epistemológica que condiciona a forma como cada personagem vai se relacionar com os restantes dos membros do grupo. Então é aquilo que eu falei. Cada um tem uma habilidade, né? Cada um vai poder trabalhar para o todo, para o coletivo, para o grupo, né? E aí tem vários tipos de conhecimento, né? O conhecimento do personagem enquanto indivíduo e o conhecimento que ele tem que serve para o grupo. Então, a sua condição individual ela pode ser contribuir para o coletivo ou não, né? E aí, no texto, inclusive, eles falam, né, que nós nascemos... uma citação do Karl Popper, que eu vou ler para vocês aqui. Nós nascemos com expectativas, com um conhecimento que, apesar de não válido a priori, é psicologicamente ou geneticamente a priori, anterior a toda experiência de observação. Uma das mais importantes dessas expectativas é a expectativa de encontrar um padrão de regularidade. Tá? É isso que eu falei. A gente sempre está buscando padrões. E o cubo, ele brinca com essa ideia de padrões, né? Aí ele continua. Está ligada a uma propensão inata para procurar regularidades, ou uma necessidade de encontrar regularidades, como podemos verificar pelo prazer de uma criança que se satisfaz pela necessidade. Aí cai naquela questão do conhecimento a priori ou do conhecimento através da experiência, né? Os empiristas, o Karl Popper vem dessa tradição, eles eram mais voltados para a experiência. E o a priori, que eram os cartesianos, falavam que a gente tinha um conhecimento inato, né? Ou seja, a gente já nascia com certos elementos do conhecimento, né? E uma coisa que eu achei curioso no filme também é alguns elementos. Por exemplo, a Living, ela tem óculos, e os óculos delas, em certo momento, alguém pisa nos óculos e quebra o óculos dela, né? E aí, como o Quentin percebeu, é uma espécie de prenúncio da função do estudante no grupo, porque ela é estudante de matemática, né? Dotada de um raciocínio e capacidade de memorização brilhante. Ela tem uma capacidade de memorização boa, né? E depois, mais pra frente, como eu vou falar, os números vão salvar eles, né? E o Kazan vai se mostrar como uma surpresa, né? Essa ideia dos óculos traz a questão da intelectualidade. E as lentes pelas quais a gente significa e vê o mundo e apreende a realidade do mundo, é a questão da lente de você conseguir enxergar, né? O óculos te possibilita enxergar, né? Eu achei muito curioso também isso daí, né? Bom, é um filme que vale muito a pena e ele brinca com todas essas questões do conhecimento e traz essas questões e outras questões filosóficas também, né? Bom, o filme ele foi revolucionário porque ele inspirou a saga também dos Jogos Mortais, mas ele tem uma diferença dos Jogos Mortais. Os Jogos Mortais, o Jigsaw, né, que é o puzzle, né, o do quebra-cabeças, aquele personagem, ele aparece em vídeo explicando o porquê do aprisionamento
e das armadilhas, da tortura que ele faz com os capturados. Já no filme do Cubo, eles não sabem por que eles estão ali. Então, tem essa diferença. Então, como eu expliquei, as camadas do conhecimento, né? Vamos apenas seguir a partir daqui. O ser humano é impossível saber de tudo, a gente não sabe de tudo, mas a gente tem a razão e o nosso logos, que faz com que a gente tenha um conhecimento, mas embora a gente tenha esse conhecimento e a busca sempre de mais conhecimento, é impossível saber de tudo. É a analogia do porquê eles estão no cubo, pode ser a analogia da vida, né? Por que nós estamos aqui? Né? A gente não tem uma explicação para dizer por que nós existimos, por que nós nascemos, né? E da própria origem da vida, mas é basicamente como um todo, né? Muito clara, vamos dizer assim, né? Bom, no final do filme, depois de eles passarem por várias armadilhas e tudo mais, eles descobrem um padrão, que cada sala tem números antes de você entrar na sala. E a Leven, ela descobre que são números primos. Você a estudante de matemática, né, a Leven. E você sabe que os números primos são aqueles números que só podem ser divididos por um e eles mesmos, né? Só dá para dividir por um e por ele mesmo. Só que eles precisam fazer cálculos com esses números que é impossível você fazer de cabeça ou escrevendo. Você precisa de uma calculadora para isso, ou de um computador para isso. E curiosamente, aquele que mais atrasava o grupo, que era o que tinha problemas mentais, o Kazan, ele é um gênio da matemática e ele consegue fazer esses cálculos. E eles descobrem que então dá uma reviravolta. Aquele que mais atrasava o grupo acaba se tornando mais importante. Então o filme traz essas anedotas, essas brincadeiras. Uma hora um personagem que não vale nada, de repente acaba sendo o mais importante, tudo mais, como na vida também. Cada um possui um conhecimento, cada um possui uma habilidade. E às vezes você está inserido num contexto que o seu conhecimento pode não ser útil, mas ele pode ser útil em outras situações. Eu lembro de um experimento nos Estados Unidos que eles pegaram os estudantes que tiveram maior nota em química, em matemática, de Harvard, se não me engano, e levaram eles para uma tribo no Quênia, numa tribo africana. E eles eram os mais atrasados lá, porque os meninos da tribo sabiam de tudo, como plantar, como se virar na selva e tudo mais. E aqueles que tinham o QI mais alto das universidades americanas eram os mais bobões, elas ficavam perdidos e tudo. Ou seja, o conhecimento deles por uma determinada realidade é muito válido, mas para outras realidades não, né? Bom, e aí no final dá uma briga toda, o Quentin começa a ficar meio louco e a perseguir eles e tentar matar o David, o Worth, né? E aí eles têm uma briga. O Worth e a Leven e o Kazan, eles acabam chegando na sala final do cubo, né? Antes eles descobrem a shelf, a casca do cubo, né? Eles descobrem a saída, só que eles estão numa sala muito alta. E aí eles fazem uma corda de lençóis, né? Com os uniformes deles, para Holloway tentar chegar no bottom, né, na base, mas aí não dá certo e o Quentin acaba até jogando ela lá de cima e ela morre. E ele começa a mostrar então que ele está meio perturbado e tudo mais, né? E então fica só o Worth, a Leven e o Kazan para sair do cubo, e depois o Quentin chega lá e mata a Leven e tem uma briga com o David. E o único que se salva é o Kazan. O único e tem a cena final dele caminhando em direção à luz, né? É uma cena onde a tela fica toda branca e aparece ele caminhando. Ele é o único que se salva, a cena final. E esse caminhar em direção à luz é o caminho em direção ao conhecimento, e a anedota também da luz no fim do túnel, de que e aí os relatos de pessoas que morrem, que vê uma luz. Então tem essa analogia também que dá para fazer. Uma outra analogia que eu faço é do mito da caverna. Porque quando eles estão para sair, antes do Quentin matar a Leven e o Worth, a Leven fala, eu não sei se eu quero sair. E aí, o David fala, eu não sei se eu quero sair. Ela fala, por quê?
porque lá fora tem a infinita estupidez humana, né? Já fala dessa questão da estupidez humana, que às vezes é melhor você estar isolado, é melhor você estar dentro da caverna do que sair da caverna. Vocês conhecem o mito da caverna de Platão, né? Da República, né? Eles estão presos numa caverna, olhando para uma parede, e tem um fogo onde eles apenas veem sombras de pessoas que passam e das coisas que estão fora dessa caverna, projetadas na parede. Quando um deles se liberta e sai e volta para tentar alertar os outros de que há um mundo lá fora, a anedota, é a analogia para aqueles que se encontram com a filosofia, com o conhecimento, com a episteme também, e depois tentam e saem da caverna, saem da obscuridade e acabam estando mais não alienados, vamos dizer assim, do que os demais, né? Só que nesse caso eles não querem, o Worth não quer sair do cubo, porque é o contrário, é como se ao invés dele querer sair da caverna para ter o conhecimento e a verdade e sair do mundo das formas, né? Ele quer permanecer lá naquela sua ignorância, lá naquela sua realidade, porque a vida aqui fora, o mundo dos vivos, vamos dizer assim, né? O mundo não enclausurado, o mundo real, é o mundo da eterna estupidez humana. E o ser humano tem essa questão da estupidez, da questão predatória, da questão da inveja, da questão das coisas medíocres, né? Nós todos temos isso, os ressentidos, a competição em excesso, tudo mais. Então o personagem acaba desejando continuar enclausurado lá, isolado da sociedade. Enfim, acontece tudo aquilo e o único que se salva, então, é o Kazan, né? Que é o rapaz com problemas mentais. Esse filme passava direto no Telecine, né? Eu lembro que eu assistia muito no Telecine, né? Bom, o filme teve continuações, que é o Hipercubo e o Cubo Zero. Mas eu não gostei muito do Hipercubo nem do Cubo Zero. O Cubo Zero até que é um pouco melhorzinho, mas o Hipercubo eu não gostei, eu achei muito fraquinho, né? E parece que fizeram um remake mais recentemente, mas esse remake eu não assisti. Eu recomendo o filme de 1997, que é o original, o Cubo original, né? Vale muito a pena vocês assistirem. Vocês vão gostar, tenho certeza que vocês vão gostar. De quem gosta de suspense e de terror, não digo terror desses terror pastelão aí, não tem nada a ver com isso, mas tem as cenas bem legais, das armadilhas, é bem engenhoso, bem criativo. Ele produz um entretenimento mesmo para aqueles que estão alheios às questões filosóficas. Você se entretém, você assistir isso com uma pessoa, ela vai se entreter com o filme, mas se você tem esse diferencial da analogia filosófica e tudo mais, e existencialista e tudo mais, você consegue fazer várias analogias do filme, né? Bom, é isso. Então curta, se inscreva, compartilhe. Vamos sempre promover a cultura, o cinema e a literatura. Muito obrigado, gente. Grande abraço.